O nosso papo de hoje é com as mulheres ou com os homens que querem entender melhor as mulheres. Você, mulher, já se perguntou por que nós parecemos sentir ansiedade com mais frequência e mais intensidade do que os homens? Hoje nós vamos explorar um estudo fascinante que nos mostra que as mulheres têm ao menos o dobro de chance de desenvolver mais ansiedade e depressão do que os homens e por que o nosso bem-estar emocional feminino é afetado com tanta frequência. Nós vamos também entender um pouco mais sobre as possíveis causas disso e principalmente estratégias simples e bem pontuais para você lidar com essa ansiedade feminina. Então fica aqui comigo, bem atenta até o final desse vídeo. E para começar, é importante que você tenha claro que a vida da mulher ela é muito marcada por dois hormônios que se chamam o estrogênio e a progesterona. E com certeza você já ouviu falar deles. E nós vamos entender um pouco mais sobre eles. Em primeiro lugar, o estrogênio ele é um hormônio sexual feminino e as suas principais funções são o desenvolvimento sexual. Então ali durante a puberdade, o estrogênio ele promove o desenvolvimento de características sexuais femininas, como o crescimento das mamas, o alargamento dos quadris e o início da menstruação. Ele também é responsável pelo nosso ciclo menstrual. O estrogênio, ele estimula o crescimento do revestimento uterino, que é o endométrio, para prepará-lo para uma possível gravidez. E ele também tem a função reprodutiva, ou seja, ele regula a ovulação, estimulando a liberação de um óvulo pelo ovário. Já a progesterona também é um hormônio sexual feminino e as suas principais funções são, em primeiro lugar, o preparo do útero. Depois que acontece a ovulação, a progesterona ela prepara o revestimento do útero, que é o endométrio, para a implantação do óvulo fertilizado, deixando o endométrio mais espesso. Ela também realiza a manutenção da gravidez. Então, se ocorrer uma concepção, a progesterona ela mantém a gravidez nas primeiras semanas, evitando com que a menstruação aconteça e promovendo um ambiente favorável para o desenvolvimento do embrião. E ela também evita contrações uterinas, ela reduz a contração do útero, ajudando a prevenir abortos espontâneos. Tendo claras as principais funções desses hormônios, nós vamos agora entender melhor o que acontece durante o nosso ciclo menstrual justamente com esses hormônios, porque eles são muito importantes. Ao longo do nosso ciclo, os níveis de estrogênio e de progesterona, eles variam subindo e descendo. E você vai conseguir observar nesse gráfico que eu estou colocando na tela, em que os autores desse estudo, eles trazem, mostrando as flutuações hormonais que começam a acontecer um pouco antes da nossa primeira menstruação. Na parte de baixo aqui do gráfico, que está escrito em inglês, você vai ver aqui a vida reprodutiva da mulher ao longo dos anos, começando pela menarca, que é a primeira menstruação, depois indo para os anos reprodutivos, depois para a pré-menopausa e pós-menopausa. Observe que antes da menarca, a linha roxa ela começa já a subir, sinalizando o aumento dessas flutuações hormonais. Agora eu te convido a analisar o sobe e desce hormonal que acontece durante os nossos anos reprodutivos. Depois também dá uma olhadinha em como fica o gráfico na pré-menopausa, que fica uma absoluta loucura. E aqui fica o meu abraço e o meu carinho a todas as mulheres, em especial a que estão na pré-menopausa e na menopausa, porque esse gráfico aqui sinaliza muito sofrimento emocional, físico e muitas outras coisas mais. Mas voltando aqui ao nosso ciclo menstrual, durante a fase folicular, e essa fase ela acontece no nosso primeiro dia de menstruação e dura até a ovulação. O estrogênio ele está alto, enquanto a progesterona ela está baixa. Já na fase lútea, que acontece depois da ovulação e termina antes da nossa menstruação, que dura ali cerca de 14 dias, acontece ao contrário. O estrogênio diminui e a progesterona sobe. E aqui entra o ponto central do estudo, que é o seguinte: essas variações hormonais, elas afetam não só o nosso corpo, mas também em como o nosso cérebro funciona.
Porque o estrogênio e a progesterona, eles não são só hormônios sexuais femininos, mas eles são também neuromoduladores poderosos. E isso significa que esses hormônios têm um impacto direto nos nossos neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, que está associada à sensação de bem-estar e ela tem grande influência no nosso humor, no nosso nível de energia e também nos nossos níveis de ansiedade. E você já percebeu como o nosso humor pode variar ao longo do mês? Talvez o humor de algumas mulheres acompanhe, inclusive, a variação daquele gráfico. O estudo mostra que isso tem uma explicação biológica clara. As oscilações hormonais do ciclo menstrual são uma das principais razões pelas quais muitas mulheres enfrentam mais ansiedade e mais depressão do que os homens. No estudo, os autores também trazem esse gráfico que mostra a diferença entre as mulheres e os homens em relação ao risco de desenvolver depressão e ansiedade ao longo da vida. Dá uma olhada. No gráfico, a linha roxa ela representa as mulheres e a linha azul representa os homens. Embaixo você vai ver a idade. E você pode observar como a partir dos 9 anos, a linha roxa das mulheres entra em uma crescente subida até os 15, 19 anos. Depois ela sofre oscilações e mais tarde ela sobe muito, tendo seu ápice no período da pré-menopausa e menopausa. Agora, olha a diferença da linha azul de baixo que representa os homens, principalmente ali depois dos 40, 44. Praticamente ela fica estável até o resto da vida. E mulheres, vejam como esses dados eles são essenciais para nós. Eles nos lembram que essas mudanças não são sinais de fraqueza ou de desequilíbrio. Eles são parte da nossa natureza e é fundamental que você se trate com carinho, com compreensão durante essas fases. Essas variações elas são reais, elas são legítimas e elas merecem toda a sua atenção e cuidado. E seguindo aqui com o estudo, agora eu vou falar dos impactos cerebrais e emocionais. O estudo ele nos traz a informação de que durante a nossa fase folicular, aquela fase pós-TPM, onde a gente se sente animada, bela, maravilhosa, tem um porquê claro. Nessas fases, o nosso nível de estrogênio ele está elevado e por conta disso, o nosso humor ele tende a ser mais positivo. Já na fase lútea, com a queda do estrogênio, nós nos tornamos mais vulneráveis a crises de ansiedade e de depressão. Por isso, é comum nós nos sentirmos mais sensíveis ou mais ansiosas durante a TPM, com mais compulsão, irritabilidade, ansiedade que ocorre justamente antes da menstruação. Essas flutuações hormonais, elas afetam partes específicas do nosso cérebro que regulam o humor e as emoções. Uma das principais é o hipocampo. Por causa disso, nós podemos sentir mais e ter uma menor capacidade de nos regular emocionalmente, justamente porque esse caminho de regulação emocional está afetado pelo processo hormonal. Isso pode gerar em nós uma dificuldade de processar informações, de se acalmar, de se irritar com facilidade, tudo aquilo que você conhece dos sintomas de TPM. E como isso impacta na nossa vida? Bom, algumas mulheres elas não vão sentir tantas alterações assim no seu humor, nas suas emoções. Porém, estudos mostram que, por exemplo, em mais de 50% de mulheres menstruadas que têm transtorno de humor e de ansiedade, os sintomas eles flutuam ao longo do ciclo menstrual. Isso significa que, por exemplo, uma mulher com depressão, mesmo que ela esteja em tratamento com medicação, ainda assim ela pode experimentar pioras dos seus sintomas emocionais e de humor na fase pré-menstrual do ciclo, que está associada com a queda dos hormônios sexuais, especialmente do estrogênio. Outra coisa interessante que o estudo traz é que os fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade e depressão em mulheres em primeiro lugar, a genética, depois o ambiente, em particular eventos estressantes da vida. Isso já é muito estudado nessa literatura. E agora eles adicionaram um terceiro fator, que são os hormônios sexuais. Apesar dos fatores, dos mecanismos envolvidos ainda não serem amplamente conhecidos. Mas calma, a boa notícia é que entender o papel desses hormônios na nossa ansiedade já é o primeiro passo para nós conseguirmos lidar melhor com ela. E ao mesmo tempo é libertador, por quê?
Nós podemos achar que é tudo coisa da nossa cabeça, mas não é. Saber disso nos permite buscar estratégias para lidar melhor com a ansiedade feminina e com os períodos do mês que nós estaremos mais vulneráveis diante dela. Então vamos ver aqui juntas algumas estratégias para a gente se fortalecer nessas alterações hormonais. E antes disso, se você não está inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o seu like se eu estou te ajudando de alguma forma com essas informações para que ela também possa chegar a mais mulheres. E a primeira estratégia que eu dou aqui para vocês é: monitore o seu ciclo menstrual. Quando você entende que está na fase dessas alterações de estrogênio e de progesterona, você vai poder identificar, saber que você vai funcionar de maneira diferente e que alguns cuidados extras eles são necessários para você se dar mais atenção, mais compreensão e mais carinho. E não ficar se cobrando, se exigindo, além do que hormonalmente, fisicamente, psicologicamente você não pode entregar durante esses dias. Gentileza com você mesma, temos esse combinado, tá? E a segunda estratégia é: tenha um estilo de vida saudável, alimentação balanceada, exercício físico e sono adequado, de 7 a 8 horas pelo menos por noite. Ajudam e muito a equilibrar os hormônios, a gerar energia, a melhorar o humor. Não subestime o poder dessas bases, isso é a base da nossa saúde mental, bem feita em qualquer transtorno mental, não só na ansiedade. E a terceira estratégia é: consulte um profissional de saúde. Se os seus sintomas eles forem muito intensos, um médico, uma médica ginecologista pode te ajudar realizando exames hormonais, revendo o seu método contraceptivo, inclusive planejando junto com você estratégias para essas fases mais desafiadoras do seu ciclo menstrual. Por exemplo, suplementação com medicamentos que possam ajudar você. Outro profissional que também pode te ajudar com sintomas intensos e prejudiciais da TPM pode ser o psiquiatra, porque existe um tratamento específico para isso. O que não dá para ficar é vivendo um período grande de cada mês nosso com uma qualidade de vida emocional muito ruim. A quarta estratégia são as práticas de bem-estar mental, como meditação, e aqui no meu canal tem uma playlist só de meditações e técnicas de relaxamento. Eu vou deixá-la no final desse vídeo para você clicar e conhecer essas técnicas. O yoga, um alongamento, uma caminhada na natureza, um pezinho na grama, atividades ao ar livre, conexão com pessoas e ambientes que te tragam bem-estar, prática de espiritualidade como uma oração, um banhozinho quente e relaxante com velas ali no final do dia, podem ser eficazes para reduzir essa ansiedade, o estresse, essa irritabilidade. Se você tem enfrentado esses sintomas de ansiedade e que se agrava muito nas oscilações hormonais, lembre-se de que você não está sozinha. Inclusive, escreve aqui nos comentários como você vivencia essas flutuações hormonais durante o teu ciclo, porque muitas de nós passamos por isso também e há maneiras de lidar melhor com essa situação. E gente, conhecimento é poder e justamente por isso eu resolvi gravar esse vídeo com muito carinho para vocês, porque quanto melhor nós entendemos o nosso corpo e como ele funciona, mais nós podemos ser intencionais no cuidado com a gente. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com suas amigas. Juntas nós podemos enfrentar a ansiedade e viver de uma forma mais plena. Um grande abraço e até o próximo vídeo.